Faz o seguinte, pergunte a si mesmo quem você é e seja o mais paciente possível em busca dessa resposta. Porque, pelo que posso dizer, essa informação é a chave que abre possibilidades infinitas. É o conhecimento que abre a porta para a vida dos seus sonhos. O mundo precisa de você, mas precisa do verdadeiro você. Não daquelas máscaras para se misturar, nem daquele que faz tantas concessões para não ser deixado de fora. Você sabe do que eu estou falando. Mas o mundo precisa do você que muitas vezes se esconde sob um manto de cautela e ceticismo. O você que é acompanhado pela vulnerabilidade, mas facilmente ignorada do que trazida à vida com convicção. Mas é esse você que o mundo precisa. Quando eu era mais jovem, parecia que a vida se dividia em duas categorias. De um lado eu e todos os outros de outro. E adivinha em qual das duas categorias eu presumia que todos os outros tinham tudo resolvido? Em minha mente. Eu era o único que não sabia, o único que estava se virando, tropeçando em cada dia. Todas as outras pessoas, elas não apenas tinham planos, tinham os planos certos, sabiam os detalhes certos, porém eu não sabia. Então, na minha cabeça, estar certo exigia que eu seguisse a liderança deles. Porque existia um caminho certo estabelecido e eu deveria dirigir o navio naquela direção. Mas então o tempo passou, envelhecemos, talvez tenhamos adquirido um pouco mais de sabedoria pelo caminho e percebemos que ninguém realmente sabe o que está fazendo. Existem poucas estradas objetivamente corretas que devam ser percorridas. A vida não é uma pintura por números, é uma tela em branco. Entender isso mudou a imagem em minha cabeça, de me batendo na porta de uma festa em que todos os outros estavam para visualizar. Quase infinitas pessoas correndo por aí tentando descobrir as coisas no tempo limitado de vida que temos aqui. Percebi que às vezes me sentia pequeno apenas por causa da gravidade que atribuía às pessoas que estavam apenas tentando descobrir as coisas. O ponto, certamente, não é diminuir a jornada de ninguém, mas sim me dar permissão para embarcar na minha própria jornada. Sabe, é difícil fazer isso quando você vê todo mundo como uma entidade coletiva. A pergunta não é o que é a coisa certa a se fazer, mas sim quando você vai se permitir sair para o mundo, se a coisa certa significa para você. É isso que é necessário, e o mundo será melhor se você encontrar isso, porque, afinal de contas, ninguém vê a vida como você. Ninguém tem a experiência ou a visão de mundo para colocar em você como você é agora. Isso é quase uma ocorrência impossível em si mesmo, e é fácil esquecer disso. Nascemos no auge, mas por alguma razão temos a inclinação de manter nossos olhos fechados. Abra-os. Absorva tudo. Permita que a visão te impulsione para a frente. O mundo precisa de você. Precisa de você, inclusive com seus erros, que ajudaram a evoluir a pessoa em que você nunca poderia ter sido sem eles. Precisa de você com suas preocupações, medos, porque conquistá-los será fundamental em sua evolução. Precisa de você com suas falhas e imperfeições. Como mais a vida poderia convencê-lo de que as coisas que te tornam diferente são as mesmas coisas que te tornam forte? Você já parou para pensar nisso? Então eu quero que você saiba, não importa quantas pessoas te digam ou tentem te explicar a magnitude do que está a seus pés. A vida não começa até que você se permita começar a viver. Até que você perceba que ontem não te define e que as categorias em que se colocou são transitórias. O passado não é a razão pela qual você pode ou não começar de novo. Não é quem você é para sempre. É a vantagem que você possui agora, à medida que você avança, se você escolher avançar. Se perguntar por que importa o que você pensa, por que você deveria começar a tentar ou arriscar qualquer coisa, por que você deveria pegar o pincel e começar a pintar naquela tela diante de você? Bem, porque esse
É o passo onde tudo começa. O significado, o propósito, tudo é baseado em nossa disposição de pegar aquele pequeno pincel e começar a pintar. Você pergunta qual é o ponto? O ponto é tudo. Um detalhe de cada vez. Desmontamos nossas noções anteriormente mantidas sobre o que a vida deveria ser e finalmente começamos a viver uma que importa. A obra-prima de ninguém se parecerá com a sua. Entenda isso. Ninguém vai retratar a vida seguindo os mesmos parâmetros que você gravou naquela tela. Na verdade, há pessoas que são transformadas para sempre porque você escolheu viver sua vida verdadeiramente. Pessoas que serão transformadas porque você começou. Há histórias que agora terminarão em triunfo porque você encontrou a coragem de começar, de enxergar essa luz em si mesmo. Você sendo realizado e o mundo sendo melhor não são duas coisas diferentes. Quando você vive uma vida verdadeira para você, quando deixa de lado as pequenas medidas e abraça o que realmente deseja, o mundo experimenta o luxo da beleza que vem a seguir.